Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast do Missão e hoje estamos recebendo a Cristiane. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo aqui, disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente. Pela primeira vez eu tô com meu caderninho, porque eu tenho várias perguntas para fazer, eu nunca trago caderninho, hoje eu trouxe. E é isso, muito obrigada por ter vindo. Maria, eu que agradeço a oportunidade, tô aqui à disposição para poder contribuir de alguma forma, falando da minha profissão e agregar alguma coisa aí para a escola, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então vamos lá. Por que você escolheu essa profissão? O que te motivou? Maria, uma coisa até interessante quando você me fez essa pergunta, né? Eu falei assim, o que me motivou? Quando as pessoas me perguntam o que me motivou a escolher a fisioterapia, foi que assim, me remeteu lá atrás, né, no passado, a época da adolescência, que a gente tinha que escolher alguma coisa, e eu fiquei assim, nutrição, direito. Quando eu li a palavra fisioterapia, eu achei ela linda. Olha, inacreditável. Aí eu procurei a faculdade mais próxima, onde eu morava, né, e a faculdade era muito bonitinha, toda arborizada. Aí eu entrei, vi todo o conteúdo assim preso na parede, fiquei assim encantada com o nome das matérias, vi que eram 5 anos que eu ia ter que levar pela frente. Quase uma medicina, né? Quase uma medicina na época. E eu fiquei encantada. E eu fui com a minha mãe e ela perguntou para mim, você vai encarar isso tudo? Eu falei, eu vou. Sabe? Aí fui conhecer a instituição, vi os professores atendendo e fiquei encantada. E ali eu falei, isso é para mim. Sabe? E logo em seguida, quando eu vi os professores, eu pensei, eu também quero dar aula. E a docência, né? Eu também sou professora universitária, a docência bateu em mim, eu falei, é tudo isso que eu quero. Então foi um conjunto de escolhas bem feitas. Eu ser fisioterapeuta e também querer ser professora universitária. Então você sempre gostou de lidar com pessoas, né? Porque sempre. Ambas as profissões têm que gostar de lidar. E dentro da fisioterapia deve ser, assim, muito legal você ver, às vezes, um paciente que tá com dificuldade de locomoção de alguma coisa, e ele ir, você conseguir o paciente sair assim, eu tô muito melhor, tô conseguindo, muito satisfatório, né? Lidar com pessoas é muito bom. A gente lida com pessoas com dores emocionais, que está muito ligado à fisioterapia também, à parte emocional, com dores físicas. E dar o retorno para as pessoas desse alívio é muito gratificante, muito. E tem a questão da docência também, né? Eu lidar com o aluno, explicar o que eu sei, passar para ele o meu conhecimento e depois ver eles como estagiários, ver como profissionais, também é muito gratificante. Eu acho que eu fiz as melhores escolhas, graças a Deus. Que legal, que bom, né? Graças e aí, onde que você fez sua faculdade? Eu fiz em Niterói, na Pestalozzi. Uma universidade lá em Pendotiba, que hoje nem está mais aberta, sabe? Mas foi lá, foi a minha casa. Legal. Com muita honra, foi a minha casa, lá em Niterói. Qual, assim, a maior satisfação que você acha, assim, dentro da sua profissão? Então, atualmente, o que hoje me deixa assim, muito satisfeita e muito feliz é quando o paciente liga lá para o meu consultório e fala assim, eu tenho outras fisioterapeutas que trabalham comigo e fala assim, eu quero ser atendido pela Cris. Isso é muito gratificante para mim, sabe? O retorno que eu dou para eles, a confiança que eu passo, o amor, né? Porque por mais que eu queira que eles tenham um resultado através das minhas técnicas, mas eu também passo amor, passo carinho. E todos eles quero fazer fisioterapia com a Cris. E eu mostro o resultado. Isso é, para mim, hoje, o que mais me deixa feliz. Essa troca do paciente querer estar comigo, confiar no meu trabalho e dizer assim, eu tô muito bem. E me indicar, né? Sim. E aí eles acabam passando isso pra família. Eu atendo famílias. Eu atendo mãe, pai, filhos, tudo da mesma família. Eu acho que eu virei a fisioterapeuta da família, sabe? E que todo mundo confia. Isso é muito gratificante pra mim. Muito. Agora vamos pro momento aí, merchan. Fala aí aonde que é. Sim. Aonde que é, quais os serviços que você oferece. Então, essa semana nós fizemos 12 anos. Caramba! 12 anos lá, o meu espaço. É o Estúdio Pilates, em cima da loja Americana. Você tá convidada a ir lá fazer uma aula experimental de Pilates. E lá eu atendo RPG, a reeducação postural global, atendo a fisioterapia convencional, traumato-ortopédica, e hoje eu trabalho com fisioterapia pélvica. Legal. Que é o que eu amo. Amo trabalhar com fisioterapia pélvica. Que é algo bem recente, assim. Eu lembro quando eu engravidei em 2022. E aí comecei nisso, né? Vou dar uma olhada em fisioterapia. Nem cheguei a fazer, mas eu lembro que na época eu pesquisei. E assim, é de poucos anos pra cá, né? Que começou a falar da importância da fisioterapia pélvica. É uma verdade. A fisioterapia pélvica já existe. O Conselho de Fisioterapia já definiu todas as resoluções. Mas a fisiopélvica agora tá
em alta, graças a Deus. Hoje a gente tem ginecologista, obstetra, encaminhando para a fisioterapia pélvica. Pós-operatório também para fisioterapia pélvica. Então, assim, eu recebo... Estou muito feliz que eu estou vendo que os ginecologistas estão tendo essa consciência. Um exemplo, pego pacientes que, infelizmente, tiveram que passar por uma esterectomia total, retiraram útero, ovário, e depois faz o quê? Fisioterapia pélvica, porque a gente tem que entrar com a nossa parte de reabilitação. Sim. E hoje está sendo procurado. Mulheres hoje que têm perda de urina. Mas é só quando eu espirro. Não, isso é disfunção. Não é para ter, né? Não é para ter. Então já entende que tem um períneo para ser ativado, para ser fortalecido. E assim, é muito gratificante ver que hoje, disfunções sexuais, tem mulheres que são casadas há muitos anos e têm dor durante o ato sexual. Então isso aí é um fator... E acham que, mas não tem o que fazer. Acha que é normal. Tudo isso que as pessoas acham que é normal, hoje está sendo... revisto. Não é normal sentir dor durante o ato sexual. Não é normal você perder gotinhas de urina. Não é normal você fazer uma atividade física ter que colocar um protetor. Não é normal você diariamente no seu trabalho ter que colocar um protetor. Não é normal. Então tudo isso hoje está sendo já muito bem falado. Graças a Deus. E assim, uma pergunta agora que me veio aqui, porque eu tive um problema de coluna, uma hernia de disco que eu tive que operar, e fiz durante um tempo fisioterapia, pilates e tal. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu lembro, na época que eu fazia, que já tem muitos anos, que era o seguinte, às vezes eu ia em médico e o médico meio que queria dizer, já tá até rindo, né? O médico queria dizer o que o fisioterapeuta tinha que fazer. Aí eu chegava na fisioterapeuta, ela falava assim, Maria, eu vou ignorar isso aqui, porque quem sabe o que o fisioterapeuta tem que fazer é o fisioterapeuta. Tipo assim, cada um tem a sua área, porque senão não existiria fisioterapeuta. Então assim, não faz sentido. Hoje em dia você acha que ainda tá muito assim, ou os médicos eles estão mais... cada um realmente no seu espaço. Melhorou um pouquinho, mas ainda não é a realidade que a gente quer. Não é mesmo. Hoje a gente ainda tem médico que eles fizeram a faculdade de medicina, a gente respeita. Eu não posso prescrever medicina. Eu não posso prescrever medicação. Não posso. Mas eles também não podem prescrever fisioterapia. Eles podem encaminhar para fisioterapia. E quem vai avaliar o paciente, saber quantas sessões serão feitas e quais recursos vão ser oferecidos, é o fisioterapeuta. Como eu falei para você, eu estudei 5 anos. Então, eu estou habilitada a prescrever os meus recursos. O médico não está habilitado para isso. Infelizmente, eles não estão. Fora que o médico, às vezes, está ali com o paciente 10 minutos, 15 minutos. Aí é o fisioterapeuta que vai estar ali, às vezes, 2 horas por semana, 3 horas por semana. E aí, às vezes, colocam coisas na cabeça. Por exemplo, às vezes eu conheço, principalmente idosos. Não, mas o médico falou que eu não posso movimentar. O médico falou que eu não posso. E aí, como é que você coloca na cabeça daquela pessoa que, não, você pode, você tem que se movimentar? Eu vou te contar uma coisa engraçada. Antigamente, mas assim, muito antigamente, na fisioterapia existia turbilhão. Hoje a gente nem usa mais isso. Tem muitas coisas da fisioterapia tecnológica que a gente não usa mais, né? Que o turbilhão era o seguinte, era uma piscininha, que ali ficava água. E isso pra quê? Pra membro inferior, né? Um médico colocou lá a prescrição. Turbilhão pra região cervical. E eu expliquei à paciente. Isso eu fazia estágio, Maria. Eu expliquei, senhora, a senhora não vai poder fazer turbilhão para cervical. Ela tem que botar ela em apneia. Ela vai ter que ficar debaixo d'água ali sem respirar. Ela, não, mas o meu médico falou. Eu levei ela. Falei, a senhora vai ficar quanto tempo sem respirar? Ela me olhou assim, sabe? Tem coisas que são absurdas. Não tem como. Não tem como. Isso foi assim, que me marcou na época que... Quem tem que prescrever somos nós. Sim, porque vocês que têm um conhecimento, né? Graças a Deus. E aí, ainda bem. E aí, se você tivesse, assim, que descrever, por exemplo, né? Porque a pessoa foi encaminhada, chegou lá... Cris, mas o que é? Quem nunca teve contato, como é que você descreveria o que é a fisioterapia? Como é que funciona? Bom, primeira coisa é você passar para o paciente que você tem segurança do que você está falando. Isso é a primeira coisa. A fisioterapia é ciência. Né? Então, a gente tem que passar para os nossos pacientes o seguinte, quem vai prescrever sou eu, quem vai atender o senhor sou eu, o médico prescreveu a fisioterapia, mas sou eu que vou te avaliar e eu que vou prescrever os meus recursos. Aí sempre perguntam, em quanto tempo? Vamos analisar, a gente pode fazer 2, 3, 4 sessões e ali a gente vai trabalhando com a confiança do paciente. E, claro, mostrando o resultado. E é a partir dali... que muitos nem voltam para o médico, porque já encontraram o resultado, já melhoraram, e depois eu pego aquele paciente que, no meu caso, como eu atendo em cabine, alivio a dor, passo um RPG e já coloco ele
pro Pilates. E ali ele vai continuando a fazer a sua saúde física e mental dentro do Pilates. Porque o Pilates acaba trabalhando de uma forma global, entende? E é assim que a gente tem que levar a fisioterapia. Sim. E muitos nem voltam ao médico. Sim. Com aquela queixa que tinha, acaba confiando no nosso trabalho e ficando. Porque a pessoa vai no médico porque tá com dor. Porque, na verdade, a gente vai assim, eu quero que resolva. Sim. Né? Sim. Só que, num caso desse, a gente vai chegar ao médico e não vai resolver. Na verdade, ele vai passar pra vocês resolverem. E tem uma outra coisa também interessante. O paciente, ele pode procurar o fisioterapeuta. Não precisa passar pelo médico, tá? Eu tenho paciente. Isso é nossa legalidade perante o nosso conselho de fisioterapia. Se a gente tem um paciente que está com dor lombar, ele não necessariamente precisa ao médico. Ele pode me procurar, eu avaliar e eu prescrever meu tratamento. Também tem isso dentro da nossa legislação. Então não precisa passar por um médico, é não, só... Mas, se ele quiser passar, ótimo, depois vem pra gente. Mas não necessariamente é uma regra. Entendi. Fisioterapeuta pode passar exame, por exemplo. Chegou lá e você, poxa, eu fiz uma avaliação, acho que tá com alguma coisa, você pode fazer um pedido de ressonância? Sim, podemos. Nossa, que legal, não sabia. Podemos. Ou seja, a gente não precisa ir no médico. Não, precisa sim. Assim, tem casos que não é necessário, sim. tá? Mas, não, porque eu digo assim, às vezes o acesso ao médico, ele é tão demorado, às vezes a pessoa tá com uma dor. Sim. E aí só vai conseguir marcar um ortopedista para daqui a um mês. Sim. Sabe? É nesse sentido que eu fico. Poxa, às vezes é muito mais fácil pra pessoa conseguir um fisioterapeuta e aí, de repente, já fazer o exame, pra quando for no médico já ir com o exame. Sim. Tem, assim, casos, hérnia de disco, cervical. Já peguei uma paciente que ela tava com muita dor, eu prescrevi pra ela, porque a dificuldade de marcar médico, prescrevi pra ela uma ressonância, ela fez, me trouxe, eu vi a ressonância, pela avaliação que eu fiz nela, não era algo cirúrgico. Sim. Se eu avaliasse e falasse, não, é cirúrgico, eu mesma ia falar, a senhora tem que procurar um neurocirurgião. Sim. E tem que procurar um ortopedista. Mas no caso ali não foi o necessário. Então essa legalidade a gente tem. Pô, muito legal, que facilita muito. Sim. Ainda mais na região que a gente mora, Sim. que é particular. Às vezes até consegue, nem sempre, mas às vezes por um plano, alguma coisa, a pessoa demora muito pra conseguir 2 uma meses, consulta. mais de um mês, sim. Pois é. Dentro do público que você atende, hoje em dia, você atende mais crianças, adolescentes ou adultos? Então, aqui no meu consultório, a gente atende mais idosos e mais adultos. Tá? Aqui no consultório, aqui no Pilates. Ali atendo RPG, fisioterapia pélvica, mais mulheres jovens, idosas. Agora, o que me favorece também, porque por eu ser professora universitária, eu pego a supervisão de estágio na faculdade que eu trabalho e lá eu trabalho com crianças. Crianças especiais, crianças com paralisia cerebral, autismo, crianças com escoliose. Então, eu também tenho essa oportunidade de estar trabalhando com crianças, bebês que precisam de estimulação precoce, né? Então, assim, essa diversidade para mim é muito boa. Deve ser muito legal, né? Trabalhar com todas as faixas etárias. E deixa eu te perguntar, tem algum mito da fisioterapia que você gostaria de comentar? Tem. Tem. Tem paciente que fala assim, me procuram, eu já fiz fisioterapia, mas não tive nenhum resultado. Aí eu já logo imagino o que aconteceu. Aí eu pergunto, qual foi o tratamento que a senhora fez? Me colocaram um choquinho e colocaram uma luz vermelha em mim. Olha, eu não aguento esse choquinho. Existe o choquinho. É o TENS. O TENS é muito bom para dor. Ótimo. Infravermelho, muito bom. Mas a fisioterapia não é só isso. Isso é eletro, termo. Mas a fisioterapia não é só isso. A fisioterapia é muito mais que isso. Isso pode ser um primeiro momento, dentro de uma sessão. Enfim, mas isso não é. Isso é uma coisa que muitas pessoas, infelizmente, gastam dinheiro pagando, gastam tempo pagando, o tempo delas, e poderiam estar melhor, sabe? Sim. E acaba deixando a fisioterapia, assim, mal falada. É isso que eu ia falar, acaba que mancha a profissão. Porque parece que vai procurar fisioterapeuta pra quê? Não vai resolver, exatamente. Não vai melhorar. Tem pacientes que falam pra mim, eu fiz 40 sessões. Eu falei, meu Deus, choquinho infravermelho. Sabe? Isso não é fisioterapia. Fisioterapia é colocar a mão na massa, né? Assim. Literalmente é colocar a mão na massa. Ciência é a gente trabalhar, ainda mais eu que sou professora universitária, eu tenho que estar me especializando o tempo inteiro. E eu gosto muito da terapia manual.
sabe? O RPG é reeducação postural global, você pensar o paciente como um todo. É quando você fala de terapia manual, é colocar a mão no paciente, é usar técnicas de manipulação, naquela articulação, naquele músculo. Existem os recursos, o TENS existe, mas assim, a minha área hoje, eu trabalho muito mais manual do que com os recursos eletroterápicos da fisioterapia. Que é o que dá mais resultado, né? Sim. Não é à toa. Eu lembro, nossa, eu já fiz tanta fisioterapia de choquinho e luz, mas tanta, que nunca resolveu nada. Eu fico muito triste de escutar você falar Olha, isso. eu já fiz muita. Aí já tinha época, porque eu era terrível pra torcer pé, quebrar pé. Eu era terrível quando eu era criança e adolescente. Eu já quebrei e torci o pé, sei lá quantas vezes. E aí, toda vez que o médico mandava, eu chegava, sabe? Eu já chegava assim, desmotivada. Pro choquinho e pra luz de novo, que não vai adiantar nada. Aí, realmente, só na época da minha coluna, que eu já nem lembro, mas já deve ter 10 anos, por aí. Que eu tive essa hernia de disco, aí que eu fiquei, cara, não é possível. Aí que eu comecei a fazer, aí teve isso mesmo, de ajuste e tal. Isso aí. Também quando eu era adolescente eu cheguei a fazer RPG, mas RPG dói, hein? O RPG é uma técnica cansativa, que você tem que ficar em posturas estáticas. É muito bom. Mas traz muito resultado. Mas eu coisa. lembro que eu sofria, eu lembro que eu sentia muita dor. Mas isso de choquinho não dá, gente. Pelo amor de Deus. Não dá. E aí, falando em choquinho, vamos lá. Questão de tecnologia. Deve ter muitas tecnologias novas na área da fisioterapia. Como é que tá isso? Tem. Tem uma área da fisioterapia que chama-se dermatofuncional. E que trata celulite, estria, gordura localizada. Não é minha área, né? Mas o fisioterapeuta tem que investir em tecnologias de ponta. E a tecnologia não é barata, é cara, né? Não é a área que eu trabalho. Então, quem é fisioterapeuta dermatofuncional tem que investir em tecnologia. Na minha área, eu tenho que investir, por exemplo, na fisioterapia pélvica. Tá sempre fazendo cursos, sempre me atualizando, porque toda hora sai um artigo de publicação nova, eu quero saber o que é melhor para o meu paciente. Mas a fisioterapia pélvica, eu uso recursos, uso a parte de equipamentos, mas é muito mais mão, né? Então, isso aí é muito usado na fisio. Mas, e falando em tecnologia, que é algo... Quando eu falo em tecnologia, eu falo muito de usar da tecnologia para estudar. Sim. Eu gosto muito... Quando eu falo tecnologia, é usar a tecnologia hoje para fazer curso, para estudar. Mas eu me deparo em algo, puxando um pouquinho do gancho da tecnologia na fisioterapia, que hoje a gente faz muito uso do celular, né? E a gente fica muito assim. E aí eu pego muitos pacientes com a postura péssima, com o uso da tecnologia. Tem muitas crianças assim? Tem muita criança, eu atendo lá na clínica escola, lá na Veiga, né? Tem muitas crianças com problemas posturais tremendos. E hoje a gente sabe, né, que o uso excessivo do celular, além de gastar os olhos, a visão, hoje o índice de crianças que usam óculos e cada vez perdendo mais visão é intenso. Os índices de crianças com problemas posturais, eu atendo uma criança, um adolescente de 12 anos, que tem dor no ombro. Quando a gente for fazer a avaliação postural, o uso do celular. Sabe? Caraca. E outra coisa, quando a gente atende as crianças lá também e que a gente pede para as crianças fazerem os exercícios, que elas precisam estar atentas com a gente, o que eu noto também é que as crianças estão muito aceleradas. Os adolescentes, os jovens estão muito acelerados. Às vezes eu tenho criança que eu estou atendendo que ela quer pegar o celular. Eu falo, não, agora não pode. Porque está todo mundo muito no automático. Então, eu noto que as crianças estão muito agitadas, os adolescentes estão muito agitados. Eu lembro que eu li uma vez uma frase do Augusto Cury, que ele falava que a gente ia viver um momento da síndrome do pensamento acelerado. E é exatamente o que a gente está vivendo. Sim. Hoje eu vejo um jovem, eu vejo uma criança, a gente vê criança, bebê, já com o celularzinho na mão, né? Então, esse estímulo que está vindo... tá prejudicando... Não é legal, gente, postura, pelo amor de Deus. Não é legal. Pelo amor de Deus. Tá prejudicando Nos postura. Tá prejudicando postura, tá prejudicando visão, tá prejudicando a concentração, né? E como é que vão ser essas crianças, esses jovens no futuro que precisam ler, que precisam se especializar, que vão ser os futuros profissionais? Sim. As pessoas... Eu noto que os adolescentes e as crianças estão com preguiça de ler. É mais fácil pegar um celular e... Sim. Ficar vendo as informações muito rápido, porque é muito fácil. Sim. Então, você parar para ler e estudar... Isso no meio universitário eu também percebo. Eu pego turmas de fisioterapia completamente agitadas. Completamente... às vezes eu estou explicando e...
pegando o celular, tá muito fácil, né? Você hoje não tem um aluno hoje prestando atenção com calma. Eles estão o tempo inteiro pegando debaixo da carteira o celular. Estão fazendo assim, respondendo alguém. Professor, o que é mesmo? Cadê, né? Cadê a concentração? Sim. E assim, é muito triste. E infelizmente, eu vou usar uma frase para você um pouco pesada, eu acho que a tendência é só piorar. Sim. Sabe? É só piorar. Se a sociedade como um todo, se a gente enquanto pai, a gente enquanto educador, os adolescentes, os jovens, não entenderem que a tecnologia é boa, o celular é bom, mas que tem que ter um bom senso, que tem que ter um equilíbrio, eu acho que a tendência é só piorar, em todos os sentidos. A gente fala muito lá na escola, porque agora tem vários países que estão, na verdade, diminuindo, né? Então, a gente teve a época aí dentro do ambiente escolar, onde todo mundo, vamos colocar computador, vamos dar tablet para os alunos, vamos não sei o que lá. E aí, agora, a gente tem que os países desenvolvidos estão tirando. O celular agora está proibido, o aluno não tem que digitar, o aluno tem que escrever. Toda essa parte que a gente vê que está sendo desconstruída, mas aqui no Brasil ainda existe muito isso de, não, mas tem que ser algo legal para o aluno, tem que ser algo tecnológico. Tem que ter esses momentos, mas não pode ser o tempo todo. Porque a criança ela precisa aprender a se concentrar, ela precisa aprender a se desligar daquele mundo virtual que não é o real. Sim. E aí eu falo às vezes pro pai, mas pai, olha só, também não adianta de um dia pro outro tirar 100%. Sim. Porque a criança realmente vicia. A criança fica viciada, o adolescente fica viciado, ele precisa daquilo que você falou. Aí você tem universitários que no meio de uma aula, que ele precisava estar atento, ele para de assistir a aula para ir pro celular. Para ir pro celular. E o celular entra a notificação e eles param no automático. Não é se pensado assim, não vou olhar agora. Agora é o meu momento de assistir a minha aula. Não. É o tempo inteiro o celular. É o tempo inteiro. Eu, às vezes, quando eu apago a luz para projetar alguma imagem, eu vejo as luzes. Sabe? Isso me entristece de um jeito. Eu falei assim, cara, a culpa é deles. Sim. Porque ali todo mundo é maior de idade, a culpa é deles. Mas é algo que veio lá de trás também. Né? São viciados, é o que eu tô falando. Não dá. Tá todo mundo intoxicado. Não dá pra chegar em um certo momento, eu falo pros pais, cara, da mesma maneira que você deu o celular, agora você tem que tirar aos poucos. Sim. Então, se teu filho ficava o dia inteiro, começa a limitar. A partir de tal horário você não vai ter. Aí você vai limitando aos pouquinhos, até o organismo dele ir se adaptando. Porque senão eles surtam, eles não conseguem. É uma coisa assim, bizarra. Além deles perderem a concentração, eu percebo quantas crianças, quantos jovens, adolescentes hoje têm ansiedade. Hoje o grande boom, né? O boom é porque hoje todo mundo tem ansiedade. Eu fui adolescente. Todo mundo tem ansiedade. Ansiedade é algo até bom. Sim. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bonitinho. Eu vim pra cá hoje. Você acha que eu saí de casa e falei, vou lá, não pode... Não, me criou uma ansiedade gostosa. Os meus hormônios me favoreceram. Minha adrenalina subiu um pouquinho. Tô feliz. A adrenalina é bom. A gente faz vasodilatação nos olhos. O coração dá uma bombeadinha. A gente fica alegre. Ansiedade boa. Faz parte, Faz parte. Agora, tudo que passa de um limite, tudo que chega a você a fabricar mais hormônios, por exemplo, hoje o cortisol é um hormônio que, quando ele está muito alto, você vai ficar ansioso. Então, a ansiedade hoje é um grande mal causado, na minha opinião, também por conta da tecnologia. Tem os fatores ambientais, tem os fatores sociais também, mas hoje o grande boom da ansiedade hoje, e vou até dizer para você, da ansiedade por um pulo para a depressão, é o uso excessivo da tecnologia. Sim, e aí a gente fala muito, e aí entra até um pouco nessa questão da fisioterapia, que a gente sempre fala para os pais, teu filho faz alguma atividade física? Sim. A gente sempre fala, eu sempre falo. Sim. Olha, mas seu filho mas seu filho faz alguma atividade física? Porque eles têm que fazer atividade física. E aí entra até um pouco agora relacionado a idoso, que a gente falou lá do médico, que às vezes fala, não, mas você tem uma artrite, você não pode fazer. Você tem isso, você não pode fazer. E movimento é vida. É vida. É vida. E aí a gente vê cada vez mais as crianças não fazendo as atividades, não fazem isso, não fazem aquilo. E é só tela o tempo inteiro. Só tela. E quando você fala da atividade física, a gente libera durante a atividade física as substâncias neurotransmissoras que são maravilhosas para o seu bem-estar. A endorfina, a serotonina, então você é mais feliz. A pessoa que faz atividade física, que é um dos acompanhamentos para quem tem ansiedade, aliás, atividade física é para qualquer pessoa, independente da idade. Mas para quem tem ansiedade, hoje os médicos façam atividade física para liberar endorfina, serotonina. Então, o adolescente larga a tela, vai fazer uma atividade física. Isso aí é hoje maravilhoso. Atividade física é para todos. É para todos. Que dirá para os jovens adolescentes hoje que estão muito em tela.
Pois então, é. assim, façam atividade física. Tem que fazer Já atividade física. aconteceu de você receber algum paciente, criança, adolescente, tipo assim, indo obrigado, porque a mãe obrigou? Sim. Tipo assim, vai fazer sim. Sim, tem. Sim. Eu tenho uma adolescente em casa, né? E eu empurro. Vai fazer atividade física. Vai. É cansativo lidar. Sim. Eu sou mãe de adolescente, ela tem 16. É cansativo. Me cansa. Até porque a gente vê que se a gente não empurrar hoje um jovem... A gente já foi adolescente. Eu não vou falar deles. Eu também já fui, me coloco no lugar deles. Mas eu fui uma adolescente que eu pedi pra minha mãe, paga uma academia pra mim. E eu ia. Eu saía da escola, eu ia pro vôlei, sabe? Eu nunca fui sedentária. Eu fui assim, sempre motivada. Mas a gente não tinha as redes sociais que a gente ocupavam não tinha celular. tempo, A né? gente não tinha nenhum computador. A gente tinha caderno e lápis. A rede social era ir pro vôlei, conversar com as pessoas. Conversar com a galera. Era ficar na vila, sentada no chão, brincando, conversando, jogando. Sabe? Hoje, as coisas mudaram. Infelizmente, é triste de ver. E aí, até na fisioterapia, chega a gente lá, tipo, meu filho tem que fazer fisioterapia? Pois é. Eu recebi, por coincidência, ontem, uma menina com 13 anos, com autismo leve, conversou muito comigo, muito boazinha, e ela virou pra mim e falou assim, eu não quero fazer fisioterapia. Eu falei, por quê? Ela, porque eu não quero. Quando eu comecei a botar ela pra fazer os exercícios, ensinar respiração, botei ela pra fazer RPG, e fui ali conversando, ela abriu um sorriso, ela falou assim, tia, eu amei. É legal. Sabe? Eu falei, ai, que bom que eu conquistei umazinha. Botei uma sementinha ali. Aí ela, não, tia, eu gostei. Aí a mãe dela virou pra mim e falou assim, ela não queria vir, ela não queria se movimentar, não sei o que. Eu falei, não, mas isso é importante, ela se movimentar. Ela com uma postura de celular, sabe? Aí ela foi, já marcou já pra semana que vem. Então, assim, a gente tem que... parece que a gente tá lutando com uma coisa pesada, mas a gente não pode deixar de fazer o nosso papel, sabe? Sim. Porque eu fico muito triste, porque acho que a tendência é só piorar. Não, vai melhorar, tem que melhorar. Tem que melhorar. Em algum momento, eu falo assim, eu tenho que acreditar nisso, entendeu? Sim. Porque eu tenho um filho pequeno, então eu tenho que acreditar de que em algum momento isso vai melhorar. Sim. Né? E assim, a gente... Tem estudo científico que fala, né, que é tudo um ciclo, né? Então, em certos momentos, a gente realmente vai aí para um buraco que não é muito legal, né? A gente tá indo pra um caminho muito ruim. Muito ruim. E assim, todo mundo que vem aqui, na última vez a gente conversou com a pediatra, ela falou a mesma coisa. A gente tá vivendo um momento muito difícil pra infância e adolescente. Eu tenho amigas que falam assim pra mim, gente, quem que inventou que a mulher tinha que ir pro mercado de trabalho? Porque, né? porque assim, começou com isso, né? A gente teve que começar a trabalhar. Sim. E aí, quem fica com essas crianças? Sim. Aí entra a questão das famílias que não tem tempo e aí tudo a criança pode, e aí come... Mas então... É tudo muito difícil. Eu pensei nisso essa semana, né? Eu também fui criada por pai e mãe que trabalharam fora. E a gente tinha a nossa vozinha lá com a gente que também trabalhava. Uhum. E eu tenho um irmão mais velho e a gente sempre foi do vôlei, da atividade. A minha mãe não estava dentro de casa com a gente. Sim. Mas a gente ajudava. A gente ajudava a lavar uma louça. Depois a vozinha da gente ficou dentro, a gente ajudava a cuidar da vovó. Nós fomos uma geração... Não estou dizendo que nós fomos uma geração melhor, mas eu acho que por não ter a tecnologia, nós fomos mais funcionais. Sim. Sabe? Então hoje, eu crio uma adolescente dentro de casa, eu tenho que empurrar. Sabe? As coisas básicas, né? Que pra gente era tão óbvio. O beabá, o óbvio. E eles não enxergam dessa forma. Sim. Sabe? Mas assim, eu faço a minha parte. Sim. Eu acho que lá na frente, quando ela for uma mulher adulta e for mãe, vai olhar pra trás, ela vai dizer assim, minha mãe me avisou. Sim. E eu vou ficar tranquila, com a minha consciência tranquila, que eu fiz a minha parte. Sabe? Eu acho que essa é a função. A gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar. A gente tem que tentar, não tem pra onde correr. Exatamente. Porque senão, se a gente também só se isenta do problema... Exatamente. Não dá. Não dá. Não dá. E aí, me fala uma coisa. A pessoa que hoje vou fazer fisioterapia. Quais as características que você acha que uma pessoa deveria ter, assim? Por exemplo, eu tenho que gostar de lidar com pessoas. Não dá pra não gostar. E paciência. Amor, paciência. Amor, paciência. Tem que estudar. Muito. Bastante. Tem que se aprimorar o tempo inteiro. Tem que se qualificar o tempo inteiro. Tem que ser bom. Eu escutei numa palestra, a gente teve uma semana da fisioterapia lá na Veiga, e um colega, a gente estava com uma turma bem cheia, né, de estudantes, e aí um aluno perguntou, fisioterapia dá dinheiro? Eu ri, né? E aí um colega meu, eu gostei da frase dele, ele virou e falou assim, olha,
Direito não dá dinheiro. Medicina não dá dinheiro. Nutrição não dá dinheiro. Fisioterapia também não dá dinheiro. Atualmente, hoje, quem dá dinheiro para vocês são os pais. Quem vai dar dinheiro a vocês no futuro é o trabalho de vocês. Aí a fisioterapia vai ser a sua profissão que vai te dar um retorno. Mas para isso, a gente tem... Aí eu volto para mim. Eu nunca parei de estudar. É muito esforço envolvido, né? É muito esforço. Eu entrei na faculdade em 1997. E até hoje eu estudo, sabe? Eu sou professora universitária, eu tenho meu consultório, mas até hoje eu estudo. Sim. Por quê? A ciência, ela vai melhorando, ela vai mudando, as tecnologias vão melhorando, a parte de terapia manual vai melhorando, a ciência... Antigamente, quem tinha problema de coluna, tem que ficar em repouso. Vai fazer uma cirurgia de coluna, tem que ficar de repouso. Hoje em dia fez, no dia seguinte, no mesmo dia tá andando. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se você não se atualizar, você vai chegar para um paciente, você tem que fazer repouso. Então, quais são os parâmetros para você ser um fisioterapeuta hoje, né? Se qualificar o tempo inteiro, ser ético, respeitar as pessoas e ter amor. Isso aí é o carro-chefe. E como é que é o mercado de trabalho? A pessoa fez fisioterapia, aí no finalzinho já deve ter um estágio, né? Obrigatório. Sim. E aí quando se forma, assim, você acha que o mercado, ele tá bom, não tá? É mais realmente para abrir um negócio? Tem vaga em concurso? Como é que é isso para o fisioterapeuta? Tem. O aluno, quando tá no final da faculdade, já bate um desespero, que ele já pensa que eles vão ficar sozinhos. Sim. Né? Mas aí por isso que eu já falo, já tem que se preparar lá dentro da faculdade. Então não dá tempo para muita coisa. É ali que já começa o circo a pegar fogo, né? E quando ele sai, tem opção, sim, de fazer atendimento a domicílio, montar o seu próprio negócio, montar o seu consultório, a sua clínica, tem como fazer isso. Tem concurso público para fisioterapia. A fisioterapia hoje tem a porta aberta também para a área hospitalar, ambulatorial, em CTI. Tem um leque de possibilidades. As áreas da fisioterapia hoje, traumato-ortopédica, dermatofuncional, como eu falei, que toda parte... E tá bombando, né, essa parte de estética. Muita coisa. Hoje, o fisioterapeuta ganhou um espaço na parte de estética muito boa. Aí tem a fisioterapia pélvica, tem fisioterapia ocular. Caramba. Sabe? Tem muitas áreas da fisioterapia que as pessoas nem sabem que existe. O fisioterapeuta tem... As áreas da fisioterapia são muito grandes. Então, assim, tem fisioterapeuta que trabalha só com pessoas com diabetes, ferida de pé diabetes. Tem fisioterapeutas... A gente hoje trabalha com prevenção. Nós somos um profissional qualificado para oferecer prevenção, orientações básicas de prevenção. Então, a gente já começa... Hoje, a fisioterapia não é só curativa. Vou tratar, vou aliviar a tua dor. Tem a parte de prevenção. E isso eu consigo lá no Pilates, quando a gente pega diversas... pessoas, diversas idades, faixas etárias, com diversas patologias, vão para o Pilates. E ali eles mantêm a qualidade de vida. Tem pessoas que procuram Pilates. Por que você procurou Pilates? Porque eu quero melhorar minha postura, eu quero ficar bem, eu quero relaxar. Sim. Tem isso também na fisioterapia. Olha, eu amo os vídeos que tem agora que pegam atletas, né, de elite e colocam pra fazer pilates, né? Porque ficam dizendo que pilates é moleza, que não sei o que é só alongar. Aí, direto agora estão fazendo isso, né? Aí pegam gente de competição, sei lá, nadador, tudo isso. Cara, é muito engraçado. E aí eles sofrem pra fazer, né? Sofre. O pilates, ele é pesado. O pilates muito bem feito, o pilates pode ser oferecido para qualquer idade, óbvio que ele vai ser adaptado e de forma individual para uma gravidinha, para um atleta, mas quando a gente pega lá pessoas que já fazem atividade física... Que acha que vai ser moleza? Aí a gente pega até um pouquinho pesado para eles entenderem que existe um pilates para eles também. Sim, para levar a sério, né? Porque senão a pessoa também vai, é só me alongar. Não é alongar, não é só alongar. E traz muitos resultados, né? Sou suspeita, porque eu amo Pilates, trabalho com Pilates há 12 anos. E a gente faz preparação para gravidinhas, para depois do parto. A gente pega muito idoso, a gente trabalha com adolescentes, com jovens. E assim, o Pilates ele trabalha o corpo como um todo. Não existe assim no Pilates, hoje vai ser só treino de membro superior, como é nas academias. Hoje eu vou trabalhar só perna. O Pilates é um trabalho global. E a gente...
parte do princípio que tem que trabalhar o core, é o seu abdômen primeiro, que é dele que vai partir todos os movimentos. Então, você já está garantindo aí uma prevenção de problemas futuros. Sim. Entendeu? Então, essa é a base do Pilates. É trabalhar do centro para a periferia. Viu, gente? Procurem. Repete aí onde é. Repete. É o Estúdio Pilates em cima da loja americana aqui no centro de São Pedro. Muito Facinho legal. de chegar. Moleza. Moleza. Olha, muito obrigada por ter vindo. Amei nosso bate-papo. Se quiser voltar em algum outro momento pra gente conversar mais. Sim, muito obrigada. Sim. Foi um prazer. Falar da fisioterapia para mim hoje é uma grande felicidade. Poder falar que existe, dá resultado e a fisioterapia é maravilhosa. Isso para mim é uma oportunidade muito boa até para desmistificar esses erros. E quando vocês precisarem, estarei aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, gente. Pronto.